Fala galera, bom dia. Sejam bem-vindos ao canal Max Fute Sport. Venho aqui falar com vocês a respeito desse tema: futebol brasileiro e futebol europeu. Times brasileiros e times europeus. Quem aqui já não aguenta mais assistir jogos dos times brasileiros? Há uma diferença gigante entre os jogos europeus e os jogos brasileiros. Eu particularmente, quando assisto um jogo, um Real Madrid e Manchester City, ontem um Borussia Dortmund contra o PSG, e na parte da noite eu assisto Flamengo e Amazonas. Nossa, eu acho que o futebol brasileiro tá acabando, sabe, gente? É por isso que a nossa seleção não é mais respeitada. Jogadores brasileiros que jogam lá fora, que alguns se destacam como Vini Júnior, Rodrigo, Paquetá, que ainda conseguem servir bem a seleção, e quando é colocado jogadores que atuam no Brasil, eles não conseguem desempenhar um bom futebol, assim como nos seus clubes que atuam de origem. O que falta para esses times? É o quê? Vergonha na cara? Profissionalismo? Nossos jogos não têm intensidade, não tem um padrão de jogo. Eu tiro pelo Flamengo ontem. Apenas um jogador corre naquele time aí, que é o De La Cruz. Gerson, depois que voltou da França, não disse para que veio. Erra tudo que tenta. Pedro parece um cone. Não marca ninguém, não se movimenta. Enfim, o que falta? Esses times precisam de um gerente de futebol de nome, igual um Leonardo, multicampeão, que possa ser respeitado pelos jogadores. Os jogadores são muito mimados. Gente, a diferença é gigante. Você assiste um jogo de futebol de lá de fora e vem assistir um aqui no Brasil, nossa, a diferença é muito grande. Os jogadores de lá são mais profissionais do que os jogadores daqui. O time do Flamengo é um time composto de medalhões. É o que eles já estão satisfeitos? É esse o respeito que eles têm pelos torcedores? Cara, se não quer mais, não dá mais, sai, mete o pé. Eu vejo no Flamengo uma falta de vontade de jogar, os caras não têm fome pela bola, entendeu? Perde a bola, não se preocupa em estar correndo, buscando para recuperar. O jogo não é intenso, é um jogo monótono, um jogo feio, um jogo sem criatividade, sabe? Não tem uma infiltração, não tem uma tabela, independente dos times que eles joguem. Hoje o time, para mim, que melhor mostra o futebol é o Palmeiras, que mesmo oscilando um pouco, sabe jogar, não desiste. Estava perdendo do Independente Del Valle de 2-0 e mesmo assim buscou resultado na altitude. Sabe, às vezes quando a técnica não funciona, a vontade supera. Não adianta você ter um time com muita técnica se não tem vontade. Vai ser engolido pelo time rival, que está mostrando muito má vontade. Eu vi um Vasco nesse fim de semana que tomou de 4-0 do Criciúma. É um time limitado, é um time que, na minha visão, não pode buscar equiparar, não pode tentar um equilíbrio de ataque com os demais, porque é vulnerável na defesa. Ontem já vi um Vasco totalmente diferente, que por mais que na criatividade não prevaleceu, mas não faltou vontade. Por que os times jogam certas partidas bem e outras partidas mal? Eu vi um Atlético Paranaense ontem que estava ganhando de 1-0 e conseguiu tomar uma virada para um time muito mais inferior.
Eu vi um Bragantino que vem se destacando no meio dos grandes ao longo dos anos, ganhando de 1-0 do Souza e com um a mais, e tomou um empate. Eu vi um Flamengo de salto alto no Maracanã para mais de 40 mil torcedores, que fez 1-0 e parou de jogar. Aí depois não adianta você reclamar do calendário brasileiro, que já é injusto, com muitos jogos que nenhum país tem, se quando os caras têm que fazer a diferença, tem que mostrar o seu futebol para poder matar logo aquele jogo, vão ser obrigados a ir com o time titular para o próximo jogo para poder fazer o resultado. Por que não pensar no primeiro jogo? Vamos matar logo esse jogo aqui, para a gente ficar tranquilo. O calendário é complicado, então a gente consegue descansar os jogadores para o próximo, já que a gente fez o resultado no primeiro jogo. Não, o pensamento não é esse. Parece que os caras não respeitam a torcida. Parece que é falta de comando. Os jogadores fazem o que quer. Os caras já jogam em grandes clubes, com salários milionários, com grande estrutura, como Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, que vem se destacando com o Milito agora. E você vê um Palmeiras com Abel Ferreira há mais de 3 anos no comando e mantendo o mesmo ritmo de jogo, botando a garota